Shalom, povo de Deus! Hoje nós continuaremos a ler mais alguns capítulos desse livro maravilhoso de Don Gossett com E.W. Kenyon, Há Poder em Declarar a Palavra de Deus. Aqui você vai aprender algo que é tão simples, mas que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas. Você tem aquilo que você declara. E você declara aquilo que você tem. E isso vira uma chave nas nossas vidas. Se você quer bênçãos, declare que você é abençoado e que você possui aquilo que o próprio Deus diz a seu respeito na Bíblia. Se você quer prosperidade, cura, declare que você já recebeu tudo isso por meio do sacrifício de Jesus por você na cruz. Nós não temos doença. Algumas pessoas dizem, ai, a minha doença, ai, a minha gripe, ai, a minha dor de cabeça. Você não tem essas coisas. Você tem a vida de Deus, a mente de Deus. Por isso, receba a vida abundante que Jesus prometeu para você. Nesses capítulos, você vai aprender a colocar na prática versículos que estão na Bíblia que se transformam em confissões de vitória. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Capítulo 2. Eu possuo o que declaro. Declaro a Jesus como meu Senhor. Romanos 10, do 9 ao 10. Possuo a salvação. Declaro que, pelas suas feridas, sou curado. Isaías 53, 5. Possuo a cura. Declaro que o Filho me libertou. João 8, 36. Possuo liberdade absoluta. Declaro que Deus derramou seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Possuo a capacidade de amar a todos. Declaro que os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28:1. Possuo a coragem de um leão na luta espiritual. Declaro que Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Hebreus 13, do 5 ao 6. Possuo a presença de Deus a cada passo que eu der. Confesso que sou resgatado do Senhor. Salmo 107, 2. Possuo os benefícios da redenção todos os dias. Declaro a unção do Santo que permanece em mim. 1 de João 12, 27. Possuo os resultados libertadores dessa unção. Isaías 10, 27. Declaro que no nome de Jesus posso expulsar demônios. Marcos 16, 17. Possuo livramentos poderosos contra o diabo. Confesso que imponho as mãos sobre os doentes e eles ficam curados. Marcos 16, 18. Possuo cura positiva para os oprimidos. Declaro que sou o ramo da videira viva. João 15, 5. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. Declaro que sou a justiça de Deus em Cristo, segundo aos Coríntios 5, 21. Possuo a capacidade de permanecer livremente na santa presença de Deus e na presença de Satanás como um vitorioso. Declaro que sou um templo do Deus vivo. Possuo a morada de Deus em mim, andando comigo. Declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Possuo a provisão de cada necessidade. Capítulo 3. Uma declaração negativa. Poucos percebem que nossa declaração nos aprisiona. O tipo certo de confissão nos libertará. Não é somente o nosso pensamento. São nossas palavras, nossa conversa que geram força ou fraqueza em nós. As nossas palavras são as moedas no reino da fé. Elas nos enlaçam e nos mantêm em cativeiro ou nos libertam e atuam poderosamente na vida dos outros. O que declaramos com os nossos lábios é o que realmente domina o nosso interior. Inconscientemente, confessamos aquilo que cremos. Se falamos de doença, é porque acreditamos na doença. Se falamos de fraqueza e fracasso, é porque cremos na fraqueza e no fracasso. É surpreendente como as pessoas têm fé em coisas erradas. Elas creem firmemente no câncer, em úlceras do estômago, na tuberculose e em outras doenças incuráveis.
A fé delas nessas doenças chega a um ponto que as domina completamente, governando-as. Elas se tornam escravas. As pessoas se habituam a declarar suas fraquezas e essa confissão aumenta a amplitude delas. Elas confessam a falta de fé e ficam cheias de dúvidas. Confessam o medo e se tornam ainda mais temerosas. Confessam o medo de doenças e a doença cresce debaixo dessa confissão. Confessam sua necessidade e desenvolvem uma percepção de necessidade que ganha supremacia em suas vidas. Quando entendemos que nunca iremos além de nossa confissão, estamos chegando ao ponto onde Deus pode realmente começar a nos usar. Você declara que pelas suas feridas você foi curado. Apegue-se à sua confissão e nenhuma doença poderá resistir a você. Quer percebamos, quer não, estamos semeando palavras exatamente como Jesus disse em Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear e a semente que semeava era a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Outros estão semeando sementes no senso comum, de dúvida e medo. Quando declaramos a palavra de Deus, declarando com ênfase que por suas feridas fui curado, ou o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, nos apegando à nossa confissão, é que vemos o nosso livramento. As nossas palavras geram fé ou dúvida nos outros. Apocalipse 12:11 declara: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles o venceram com a palavra de Deus que estava em seu testemunho. Eles derrotaram o diabo com palavras. A maioria dos enfermos que Jesus curou durante o seu ministério foi curada com palavras. Deus criou o universo com palavras, palavras cheias de fé. Jesus falou: Sua fé a salvou. Lucas 7:50. Ele disse a Lázaro: Venha para fora. João 11:43. Suas palavras ressuscitaram mortos. Satanás é vencido por palavras e amarrado também por palavras. Os nossos lábios podem ser canais do livramento de Deus, desde o céu para a necessidade do homem aqui na terra. Usamos a palavra de Deus. Sussurramos, em nome de Jesus, demônio, sai dele. Jesus disse: Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, imporão as mãos e os doentes ficarão curados. Tudo com palavras. Capítulo 4. A confissão antecede a posse. Declaro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Possuo a salvação porque invoquei o nome do Senhor. Declaro que o Senhor me protegerá de todo o mal. Salmo 121:7. Possuo a proteção contra todo tipo de mal. Declaro: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Possuo a garantia de que verei a Deus porque o sangue de Jesus purificou meu coração. Declaro que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 29:11. Possuo força diária e abundância de paz. Confesso: Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmo 68:19. Possuo uma vida sem fardos e cheia dos benefícios do Senhor. Declaro que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Possuo luz no caminho da vida, porque estou seguindo a Jesus. Declaro que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Possuo toda a graça, graça abundante, graça salvadora, graça que cura, graça que batiza, graça suficiente. Declaro que nada é impossível para Deus.
Lucas 1:37. Possuo impossibilidade se transformando em realidade porque estou ligado a Deus por meio de nascimento divino. Declaro que Deus disse: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Atos 2:17. Possuo espírito derramado sobre minha vida continuamente. Declaro que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Possuo a garantia de que os meus pecados são levados para longe de mim. Aleluia! Capítulo 5. A nossa declaração. Jesus, evidentemente, andou à luz de sua confissão. Ele era o que declarava. É estranho que até pouco tempo não sabíamos que a fé acompanha as pegadas de nossa confissão. A nossa declaração constrói a estrada por onde a fé reboca sua poderosa carga. Você vai aprender que nunca irá além de sua confissão. Você nunca desfrutará das riquezas da graça a menos que as declare. Você descobrirá que sua confissão do que Ele é, do que fez por você e do que você é nele, sempre precede a revelação que Ele faz de si mesmo. A salvação acompanha a declaração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e o mesmo é verdade no recebimento do Espírito Santo. A nossa cura acompanha a nossa declaração. Algumas pessoas têm de se apegar com firmeza à sua confissão em face da aparente derrota. Elas se recusam a se render às evidências dos sentidos. Você vai aprender o perigo de uma confissão dupla. Confessar em um momento a integridade absoluta da palavra, mas no momento seguinte confessar que Deus não a cumpriu em seu caso. A sua declaração desafia o mundo. É a coisa que faz com que as pessoas se aventurem na vida de fé. Os cristãos são a grande confissão. Ela começa em Jesus com sua confissão e depois continua em nós, em nossa ousada declaração da fidedignidade suprema da palavra viva. Capítulo 6. Possuo o que declaro. Com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Possuo orientação contínua porque declaro: o Senhor me guiará constantemente. Isaías 58:11. Possuo a vida eterna porque declaro que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna. João 10, do 27 ao 28. Possuo a paz de Deus porque declaro: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Possuo liberdade em relação ao medo porque confesso que Deus disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema. Isaías 41:13. Possuo abundantes bênçãos financeiras porque declaro: aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Segundo aos Coríntios 9:6. Possuo auxílio sobrenatural em todas as situações porque declaro: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121:2. Possuo bem porque declaro: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele e a prosperidade virá a você. Jó 22:21. Possuo a paz com meus inimigos porque confesso: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Provérbios 16:7. Possuo a capacidade de ser uma bênção porque confesso: também os salvarei e vocês serão uma bênção. Zacarias 8:13. Possuo um bom e profundo sono à noite porque declaro: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127:2. Possuo a garantia de que meu trabalho no Senhor é frutífero porque declaro: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15:58. Possuo, como um homem de fé, bênçãos abundantes porque declaro: o fiel será ricamente abençoado. Provérbios 28:20. Possuo força para o meu dia porque declaro: e dure a sua força como os seus dias.
Deuteronômio 33, 25. Possuo honra especial de meu Pai, porque declaro: aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. Capítulo 7. O lugar que a declaração ocupa. A Igreja nunca deu a esse tema vital um lugar em seu ensino. No entanto, a oração respondida, o uso do nome de Jesus e a fé dependem totalmente dele. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3:1. O cristianismo é a nossa confissão e em Hebreus 4:14 Deus nos diz para nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos. Em algumas versões, como a NVI, o termo é professar, mas o grego significa testemunhar uma confissão com nossos lábios. Você entende Romanos 10, do 8 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você vê o lugar que a confissão ocupa na salvação. Ela ocupa o mesmo lugar em nossa caminhada de fé. O cristianismo é a confissão. É a nossa declaração pública do que somos em Cristo, do que Cristo é para nós. A nossa fé é medida por nossa confissão. Nunca cremos além de nossa declaração. Não é uma confissão de pecado, é a confissão de nossa posição em Cristo, de nossos direitos legais, daquilo que o Pai fez por nós em Cristo e do que o Espírito tem feito em nós através da palavra e do que Ele é capaz de fazer por meio de nós. Há um grave perigo em termos duas declarações. Uma seria a integridade da palavra e a outra nossas dúvidas e medos. Toda vez que declaramos fraqueza e fracasso, dúvida e medo, ficamos no mesmo nível dessas coisas. Podemos orar com muito fervor e sinceridade e declarar em nossas orações a nossa fé na palavra. No entanto, no momento seguinte, questionamos se Deus nos ouviu ou não, porque confessamos que não temos as coisas que pedimos na oração. A nossa última declaração destrói a nossa oração. Alguém me pediu que eu orasse por sua cura. Eu orei por essa pessoa e ela então disse: quero que você continue orando por mim. Perguntei pelo que ele queria que eu orasse. Ele disse: pela minha cura. Eu disse: a oração não será de nenhuma valia. Você acabou de negar a palavra de Deus. A palavra diz: os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu fiz a oração de fé e ele a negou. Por sua confissão, ele anulou a minha oração e destruiu o efeito da minha fé. A sua declaração deve concordar totalmente com a palavra. E se você orou em nome de Jesus, você deve apegar-se com firmeza à sua confissão. É fácil destruir o efeito de sua oração por uma declaração negativa. Capítulo 8. Eu reconheço. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão, versículo 6. Reconheço que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Reconhecer um fato é declará-lo, confessá-lo, é dar testemunho dele. Nunca esquecerei o dia maravilhoso quando andei de um lado para o outro em meu gabinete declarando outra e outra vez: Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É por sua fé vitoriosa que eu realmente vivo. Reconheço que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Em Cristo,
Esse poder está agindo dentro de mim. O que esse poder está fazendo em mim? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Reconheço com frequência que o poder de Deus está operando em mim. Eu reconheço que tudo o que eu pedir em nome de Jesus, Ele me dará. João 16:24. Isso é meu. Privilégio abençoado. Aleluia! Peço ao Pai no nome de Jesus e coisas maravilhosas acontecem. Reconheço esse fato. Reconheço que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 de João 4:4. Constantemente reconheço que o grandioso está em mim. O grandioso tem o controle da minha vida e é maior do que o inimigo que está neste mundo. Como isso me deixa confiante em situações adversas, problemas e ansiedades. Reconheço que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Reconheço que dentro de mim há o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso incendeia a minha fé. Reconheço que tenho esse espírito de poder, amor e equilíbrio agora. Reconheço que dentro de mim há liberdade porque o Espírito Santo está em mim. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Nunca digo, não sinto liberdade em mim. Deus diz que o Espírito Santo está em mim. Por causa disso, o poderoso Espírito Santo que liberou o corpo de Jesus Cristo dentre os mortos e habita em mim, está produzindo liberdade. Tenho a liberdade do Espírito, também sou um libertador, libertando outras pessoas. Reconheço que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Reconheço que posso amar com o mesmo puro amor com que Jesus amou a humanidade carente, porque o amor de Deus está derramado em meu coração. É assim que sou conhecido como um discípulo do Senhor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Reconheço que posso impor as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos 16:18. Jesus disse isso e é minha autoridade sobrenatural ministrar o seu poder de cura aos corpos doentes e enfermos. Eles serão curados. Capítulo 9. As duas declarações. Certa manhã, depois de orar por uma pessoa, ela ficou satisfeita por estar perfeitamente curada. Mas agora os sintomas voltaram e o coração dela está perturbado. Ela se pergunta onde está a dificuldade. Então perguntei a ela: você contou ao seu marido, quando ele chegou em casa à noite, que você estava curada? Não, eu não tinha certeza ainda. Não queria dizer algo sem ter total segurança. Mas você sentiu alguma dor? Tinha algum machucado? Perguntei. Não, tudo tinha desaparecido, mas eu precisava tomar cuidado. Meu marido é cético e eu só queria contar a ele que eu estava curada quando tivesse certeza. Posso ver onde está a dificuldade. Ela não acreditava na palavra de Deus. Se ela tivesse feito sua confissão ao marido, a doença nunca teria voltado. Mas ela brincou nas mãos do inimigo. Ele restaurou os mesmos sintomas que ela tivera e trouxe de volta a dor e a ferida. Isso aconteceu porque ela o convidou a fazê-lo. Se tivesse ousado posicionar-se na palavra e se apegado firmemente à confissão de que estava curada, Satanás não teria terreno para aproximar-se dela. A nossa fé ou incredulidade é determinada por nossa declaração. Poucos percebem o efeito da palavra que proferimos em nosso próprio coração ou no de nosso adversário. Ele nos ouve fazer a nossa declaração de fracasso, doença e necessidade e aparentemente não esquece. E nós, inconscientemente, descemos ao nível de nossa confissão. Ninguém vai além dela. Se você declara a doença se desenvolve em seu sistema.
Se você confessa a dúvida fica mais forte. Se você confessa a falta de recursos, o dinheiro para de entrar. Você diz: não consigo entender. Não, porque a maioria de nós vive na realidade dos sentidos e as coisas espirituais são muito distintas. Hebreus 4,14 deve se tornar uma realidade constante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A nossa confissão é de que a palavra não pode falhar. O que o Pai diz é verdade. Quando duvidamos do Pai, duvidamos de sua palavra. Quando duvidamos de sua palavra, é porque cremos em algo contrário àquela palavra. A nossa confiança pode estar na força humana, na medicina, nas instituições. Mas, independente de onde nossa confiança estiver, se ela contradiz a palavra, destrói a nossa vida de fé. Ela destrói as nossas orações e nos leva de volta ao cativeiro. Toda pessoa que anda por fé passará por provações. Elas não provêm do Pai, elas provêm do adversário. Ele se recusa a permitir que você escape dele. Você se torna perigoso para o adversário quando fica forte o suficiente para resisti-lo. Quando você aprende a confiar na capacidade do Pai de suprir todas as suas necessidades. Quando isso se torna uma realidade em sua consciência, o adversário é derrotado. Mas enquanto o diabo conseguir confundir a questão e manter você em um estado de instabilidade, você está em desvantagem. Que a sua confiança na palavra seja fortalecida para que você saiba que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder ou pode ficar sem efeito. Não existe poder algum em todo o universo capaz de invalidar uma só declaração desta palavra. Ele disse: observo a minha palavra para cumpri-la. E novamente, todo o que crê nele não será confundido. A sua confiança está nessa palavra viva, infalível, e você se apega firmemente à sua declaração diante de todo o ataque do inimigo. Capítulo 10. Afirme categoricamente essas coisas. Tito 3:8. A palavra confissão, em seu significado positivo na Bíblia, quer dizer afirmar o que Deus disse em sua palavra. É declarar a palavra, é testificar as verdades reveladas no livro. Temos sido divinamente instruídos a nos apegarmos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4:14. E também com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23. Devemos não somente nos apegarmos com firmeza à nossa confissão da palavra, mas também afirmar constantemente aquilo que Deus tem nos revelado. O que é confissão? Confissão é dizer o que Deus disse em sua palavra acerca de algo. É concordar com Deus. É dizer a mesma coisa que a Escritura diz. Apegar-se com firmeza à sua confissão é dizer o que Deus disse, outra e outra vez, até que aquilo desejado por seu coração e prometido na palavra seja plenamente manifesto. Não existe posse sem declaração. Quando descobrimos nossos direitos em Cristo, devemos afirmá-los constantemente, testificá-los, testemunhar desses gigantescos fatos da Bíblia, ou como Paulo disse em Filemão 6, que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Afirmações de verdade devem brotar de nossos lábios constantemente. Devemos nos apegar com firmeza a elas sem hesitar. A penalidade por hesitar em nossa declaração é que negamos a nós mesmos a promessa de Deus e a realização dela. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, do 6 ao 7. Assim o digam os que o Senhor resgatou. Salmo 107, 2. Digam sempre os que amam a tua salvação.
Como Deus é grande. Salmo 74. O que devemos afirmar constantemente? Afirmar as escrituras positivas que revelam as coisas boas dentro de nós, em Cristo. Existem centenas de afirmações poderosas a fazer constantemente à medida que falamos a língua da Escritura. Afirme essas coisas categoricamente. Deus é quem diz ser. Eu sou quem Deus diz que sou. Deus pode fazer o que diz ser capaz de fazer. Eu posso fazer o que Deus diz que sou capaz de fazer. Deus tem o que diz ter. Eu tenho o que Deus diz que tenho. Para você que ficou comigo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva neste canal se você ainda não fez isso. Ajude a propagar a mensagem do reino compartilhando este áudio com outras pessoas. Se você desejar abençoar este trabalho, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. E é claro, se inscreva no canal Emuná para receber este livro na íntegra dentro de poucos dias. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.